Em setembro de 1987, aconteceu um acidente com o Césio 137, em Goiânia, capital do estado de Goiás, Brasil. O manuseio indevido deste aparelho de radioterapia abandonado, onde funcionava o Instituto Goiânia de Radioterapia, gerou um acidente que envolveu direta e indiretamente centenas de pessoas. Com a violação do equipamento, foram espalhados no meio ambiente vários fragmentos de Césio-137, na formação de um pó azul brilhante, provocando a contaminação de diversos locais, especificamente naqueles onde houve manipulação do material e para onde foram levados as várias partes do aparelho de radioterapia. O radioativo, contato direto na pele, contaminação externa, inalação, ingestão, absorção por penetração através de lesões na pele e irradiação apresentaram desde o primeiro dia náuseas, vômitos, diarreia, tonturas e lesões no tipo queimaduras na pele. Algumas pessoas buscaram assistência médica até que a esposa do dono do depósito do ferro velho suspeitava que aquele material tivesse relação com o mal-estar das pessoas, onde ela levou a peça para a Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde, onde finalmente o material foi identificado como radioativo. Devido às características do acidente de Goiânia, as vias potenciais de exposição da população à radiação foram inalação do material suspenso, ingestão de frutas, verduras e radiação externa devido ao material depositado no meio ambiente, tornando-se o maior acidente radioativo do mundo. A fonte radioativa foi removida e manipulada indevidamente no dia 13 de setembro, porém o acidente radioativo foi identificado como tal no dia 29 do mesmo mês, quando foi feita a comunicação à Comissão Nacional de Energia Nuclear. Foram identificados e isolados 7 focos principais, onde houve a contaminação de pessoas e do ambiente e onde havia altas taxas de exposição. No total, foram monitoradas 112.800 pessoas, das quais 249 apresentaram significativa comunicação interna ou externa, sendo em que 120 delas a contaminação era apenas em roupas e calçados, e as mesmas foram liberadas após a descontaminação. 14 pessoas em estado grave foram transferidas para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, onde 4 delas foram a óbito e 8 desenvolveram uma síndrome aguda da radiação, falência na medula óssea e uma sofreu amputação do antebraço. No total, foram 28 pessoas desenvolveram com maior ou menor intensidade a síndrome cutânea da radiação. Os casos de óbito ocorreram cerca de 4 a 5 semanas após a exposição do material radioativo. Walter Mendes assinou a Comissão Brasileira de Energia Nuclear e logo foi iniciado o processo de contenção de danos. Um grande trabalho foi realizado em Goiânia para identificar os locais de contaminação e foi percebido que vários locais do acidente, sobretudo do centro, estavam com elevados índices de contaminação. Isso aconteceu porque a exposição da radiação por mais de 15 dias fez com que ela se espalhasse por diferentes partes da cidade. Vários locais passaram por intensas descontaminação e as casas onde residiam Wagner Pereira e Devair Ferreira, por exemplo, foram totalmente demolidas. Os operários que fizeram a limpeza desse local cavaram em uma profundidade de mais de 60 centímetros, a cada buraco foi preenchido com concreto. Ao todo, estima-se que 6.000 toneladas de material contaminado foram retiradas da capital, depositadas em tambores e enterrados em uma sede da CNEN, em Abadia de Goiás, cidade que fica a cerca de 20 quilômetros de Goiânia.
Na época, o pânico se espalhou por todo o estado e muitos temiam a cidade de Goiânia. Muitos moradores de Abadia se revoltaram com o fato do lixo radioativo ser enterrado na cidade. Além de cuidar do lixo nuclear e realizar o trabalho de descontaminação, a concentração de danos analisou milhares de pessoas para encontrar as que haviam sido contaminadas pela radiação. Na época, o governo de Goiás utilizou o espaço do Estádio Olímpico no centro e bem próximo dos locais onde houve a contaminação para aglomerar todos os que estavam sob suspeita. As pessoas contaminadas ficaram isoladas em acampamentos construídos no estádio, passaram por testes, regulagens e tomaram remédios para descontaminarem. Ao todo, mais de 110 mil pessoas foram analisadas e dessas 249 foram identificadas como contaminadas com radiação. Os impactos econômicos do acidente do Césio 37 foram significativos e incluíram o processo de limpeza e descontaminação das áreas afetadas, que foi extremamente caro e demorado. Recursos significativos foram alocados para remover o material radioativo e restaurar as áreas contaminadas. Perda de atividades econômicas também foi um dos problemas que empresas locais foram afetadas negativamente pelo acidente, pois muitas delas enfrentando uma redução drástica nas atividades econômicas devido ao medo da estigmatização associados à contaminação radioativa. O acidente afetou negativamente o turismo na região e desencorajou o investimento em negócios locais. O Césio também teve alguns impactos sociais, como na saúde, pois muitas pessoas foram expostas à radiação, resultando em doenças graves como queimaduras, cânceres e danos genéticos. O acidente também causou discriminação, pois as pessoas afetadas pelo acidente enfrentaram estigmas por causa da contaminação radioativa, tanto em termos de saúde quanto em relação à sua origem geográfica. A perda de confiança nas autoridades foi também um problema, pois o acidente revelou falhas no sistema de segurança e na resposta das autoridades, levando a uma perda de confiança por parte da população nas instituições governamentais e regulatórias. Após a identificação da amostra radioativa pelas autoridades, os afetados foram submetidos a rígidos protocolos de tratamento. Centenas de locais necessitaram de desinfecção e uma nova cidade foi criada para alocar os rejeitados. A descontaminação da cidade ocorreu sob a liderança do Consórcio Rodoviário Intermunicipal, mediante da designação da CNEN. Para a recuperação dos locais afetados, foi feito um rastreamento radiológico e aéreo com utilização do detector acoplado a um helicóptero. Também foi feito um rastreamento terrestre mais apurado nas regiões mais atingidas. Ao todo, foram monitorados 67 km² de áreas e apontados 42 sítios contaminados, sendo os principais focos, obviamente, a casa de Devair e Maria Gabriela, em que a cápsula foi acondicionada por dias. Além dos ferros velhos e da própria vigilância sanitária, pela dificuldade de contaminação, muitos locais foram considerados rejeitos radioativos e necessitaram de ser demolidos. Em 1995, criou-se um novo município, Abadia de Goiás, para abrigar em definitivos ou rejeitos radioativos, mais especificamente no Parque Estadual Thelma Ortegão. Esse município, inclusive, carrega o símbolo da radioatividade em sua bandeira.